Uma reunião estratégica nossa durava 4 horas. E não eram 4 horas de decisão. Boa parte desse tempo a gente gastava juntando planilha, conferindo número, tentando entender quem tinha alterado o que e quando. Era esse o cenário para acompanhar pautas de impacto nacional. Controle manual em planilha de Excel, lento e sujeito a erro. Quando tentamos modernizar isso com uma ferramenta de mercado, apareceu um problema mais grave. Ao dar acesso para um único usuário, a ferramenta expunha o banco de dados inteiro. E pior, esses dados estratégicos do governo brasileiro ficariam armazenados em servidor de empresa estrangeira, fora do controle do Estado. Não tinha histórico de alteração nem rastreabilidade. E a própria plataforma proprietária ainda bloqueou a nossa tentativa de integrar um banco de dados interno e seguro. O problema não era só de eficiência, era de controle mesmo. Eu participo dessas reuniões de acompanhamento estratégico desde maio de 2023 no MDR. Hoje a gente trabalha com o Balanço Radar, um sistema de gestão de projetos e tarefas que desenvolvemos aqui dentro do próprio Ministério. A proposta era simples de explicar, mas trabalhosa de construir. A ideia era uma plataforma de gestão visual, inspirada em ferramentas de mercado tipo Trello, Monday, Todoist, só que feita pelos próprios servidores, para uso dos próprios servidores. Para mim, que participo dessas reuniões, isso mudou bastante coisa, porque deu autonomia tecnológica de verdade e levou em conta a proteção de dados desde o começo. Bom, isso significa dizer que a gente tem que hospedar os dados do Balanço Radar nos servidores internos do MDR. A gente tem que disponibilizar um painel customizável, a gente tem que organizar as colunas estilo Kanban, a gente tem algumas funcionalidades de clicar e arrastar ali, e todo o histórico de alteração ele fica registrado, mostrando quem fez, quando fez, o que fez. E isso não tinha antes. Então aqui a gente está na tela do antigo Balanço Radar, né? O Balanço Radar utilizando a ferramenta de mercado que a gente utilizou depois das tabelas de Excel. Aqui a gente tem uma interface não muito amigável, né? A gente seleciona aqui então a unidade que a gente vai verificar aqui. Vamos selecionar aqui o status da pauta. Ele vai fazer o filtro. Com base na seleção aqui, ele altera as tarefas, né? Para registrar uma nova tarefa, era essa a interface. Para registrar um novo assunto, era este o assunto. Mas em nenhum momento dessa funcionalidade a gente vê a auditoria, né? Já agora, aqui na página principal, a gente já tem um modelo bem mais atualizado, mais robusto de gestão de projetos e de tarefas, né? Onde a gente pode visitar aqui uma área de trabalho, que a gente pode fazer filtros por colunas, filtros por status de cards, né? A gente tem aqui gestão de controle de acesso, onde o próprio gestor vai definir o papel que ele vai dar de acesso para cada usuário. A gente tem a auditoria do card, onde ele mostra o que que foi feito no card, né? Além da auditoria no card, quando a gente abre uma pauta, a gente tem essa visualização mais atualizada, né? Das pautas, inclusive com um gráfico de Gantt, né, para visualizar os projetos, né? A gente tem a possibilidade de tecer comentários, de anexar arquivos e temos aqui o registro nas atividades realizadas também. O que diferencia o balanço radar de ter um quadro Kanban não é exatamente, porque isso o mercado já oferece. A inovação, a gente percebe ela em dois pontos, né? O primeiro é que a gente construiu esse sistema sem custo de licenciamento, com tecnologia aberta, com uma arquitetura modular. Então, ele já foi pensado desde o início para ser modular e replicado por outros órgãos, né? E o segundo problema que a gente resolveu é uma coisa que, assim, até onde a gente procurou, nenhuma ferramenta privada disponibilizaria, que é a gente visualizar os projetos de uma forma integrada, né? A informação antes, ela ficava isolada por secretaria, praticamente, né? Hoje ela aparece unificada para alta gestão. Então, o mesmo cartão, a mesma pauta, ela pode aparecer em mais de um quadro, em mais de uma área,
sem duplicar isso na base de dados, sem perder a rastreabilidade. Essa função de estender as pautas, estender os cards, é o que economiza tempo do gestor, né? Eles não precisam mais ficar recriando a mesma pauta em cada área. Então, eu vou mostrar agora aqui para vocês na prática como que funciona essa funcionalidade de estender o card, né? Essa aqui é uma área de trabalho da minha equipe, né? Eu preciso transportar essa pauta aqui para a pauta da decisão da alta gestão, né? Então, vou clicar aqui, vou selecionar a opção estender, vou buscar um quadro, né? Vamos supor que vai ser discutido no balanço radar executiva, vou selecionar a lista e vou estender o card. Card estendido com sucesso, ele me informa em qual área de trabalho ele foi, em qual lista, né, de qual área de trabalho ele foi enviado. Daí agora, se eu for aqui nas áreas de trabalho, na executiva, aqui a gente vai rolar a página e a gente vai ver que aqui está o nosso card. Então vai ser tocada a reunião, vai ser debatido as pautas dessa reunião aqui, dessa pauta, né? Das atividades relacionadas a essa pauta. E o que for modificado aqui aparece instantaneamente na minha coordenação. Eu participo dessas reuniões desde antes do sistema e participo até hoje, e posso garantir que a diferença é grande. O dado mais direto eu acho que é esse, né? As reuniões de acompanhamento, né? Que antes duravam cerca de 4 horas mais ou menos, muitas vezes porque eles tinham que ficar manipulando a tabela de Excel ou manipulando o sistema antigo, que às vezes demorava para fazer edição. Hoje caiu, fica entre 1 hora e meia, 2 horas, né? Eles sentam para fazer reunião, fazem a tomada de decisão e bola para frente, assim. A plataforma hoje ela tem aproximadamente 125 gestores cadastrados na plataforma, usando no dia a dia. São mais de 30 áreas de trabalho ali, 30 ambientes de trabalho diferentes, cada um deles com mais de 1.000 pautas sendo discutidas, e nessas pautas mais de 3.000 tarefas ali atribuídas já, né? Um detalhe interessante que a gente percebeu é que a maioria dos gestores, eles não estão usando esse Kanban para fazer uma atribuição personalizada, assim, né? Tipo, o fulano faz tais atividades. Na verdade, eles estão fazendo um acompanhamento dos seus projetos ali na plataforma, e dessa forma eles levam esses projetos para a autogestão de uma maneira muito mais ágil. Uma coisa que a gente levou muito a sério é essa questão da replicabilidade desse sistema, né? Por isso que a gente adotou desde o princípio a implementação de código aberto, sem custo de licenciamento, e a gente construiu ele com arquitetura modular, né? Isso quer dizer que um outro órgão público, ele pode adotar o balanço radar e o que ele vai pagar é somente o custo de infraestrutura e implementação no seu respectivo local, né? Não uma licença proprietária, como é o caso de soluções de mercado. O Balanço Radar é, antes de tudo, uma ferramenta de gestão interna. A gente construiu para resolver um problema nosso mesmo, com controle real sobre os nossos próprios dados. Foi por isso que submetemos esse case na categoria Gestão Interna do CONIP 2026. A gente acredita que esse modelo pode servir para outros órgãos públicos também, cada um com a sua gestão, com os seus dados.